Para finalizar, a gente vai falar de reprodução animal, certo? E aí no finalzinho aí eu comento sobre a reprodução humana, tá? Muito bem. Nos animais, gente, a gente tem reprodução assexuada também, óbvio, né? E eu coloquei aqui uma tabelinha bem resumida mesmo, para você saber quais são os animais que apresentam a reprodução assexuada e quais são os tipos de reprodução assexuada. E logo de cara você percebe o seguinte, que a partenogênese, tá, é a reprodução assexuada mais difundida entre os animais. Você observa a partenogênese entre os plateumintos, entre os artrópodes, entre os peixes, entre os anfíbios e entre os répteis. Tá? Então você tem partenogênese em vários grupos de animais, aí, tanto invertebrados quanto vertebrados. Né? Em segundo lugar vem o brotamento. O brotamento, quem é que faz brotamento aí? Porífero, quinidário, anelídeo e protocordado. Tá? A fragmentação também está empatada ali com o brotamento. 4 grupos fazem fragmentação, né? Porífero, quinidário, plateuminto e equinodermos. Muito bem. E aí tem também os poríferos fazendo a gemulação, né? Os plateumintos fazem a pedogênese, que eu já comentei, né, com vocês, e os quinidários fazendo estrobilização. Muito bem. Então você observa aí de cara, né, algumas características interessantes. A partenogênese é a reprodução assexuada mais difundida entre os animais. E os seres mais simples, evolutivamente falando, né, porífero, quinidário e plateuminto, são os seres que são capazes de realizar uma quantidade maior, né, uma diversidade maior de reprodução assexuada. Tá? E aí embaixo você observa, né, um resumo também, né, dos principais grupos de animais que a gente vai comentar. Tá bom? Muito bem. Lembrando que reprodução sexuada ela envolve gametogênese, né, produção de gametas. E no caso da gametogênese animal, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, né, na reprodução animal. No caso da gametogênese animal, você tem as etapas germinativa, de crescimento e de maturação. O que significa cada etapa? O que acontece em cada etapa? Né? No período germinativo, as células germinativas, as células da linhagem germinativa, lembra que o embrião, né, ele vai se desenvolver e tal, e vai gerar células-tronco. Né? E as células-tronco, logo no começo do desenvolvimento embrionário, elas se dividem em 2 grupos, a linhagem germinativa e a linhagem somática. A linhagem somática ela vai dar origem a todas as estruturas do corpo, praticamente, com exceção dos gametas. Porque os gametas são função de quem? Da linhagem germinativa. Então, a linhagem germinativa é uma linhagem de célula-tronco dedicada à produção de gameta. Tá? Então, na fase germinativa, as células germinativas vão sofrer mitose, originando várias gametogônias, que são gametas jovens. Tá? Depois que formam essas gametogônias, esse nome, na verdade, não existe, tá bom? Eu coloquei aqui para ficar mais didático a parada. Porque, na verdade, o nome verdadeiro é espermatogônia ou ovogônia, tá bom? Então, para juntar os dois numa coisa só, chamei de gametogônia. Dane-se, tá bom? Mas agora você já sabe. Gametogônia, na verdade, ou é ovogônia ou espermatogônia. A segunda etapa, que é a etapa de crescimento, é quando essas gametogônias, né, espermatogônia e ovogônia, vão entrar em intérfase, né, vão crescer e vão originar os gametócitos, né, o espermatócito ou ovócito. E na fase de maturação, esses gametócitos vão sofrer meiose, originando os gametas. Então, na fase de crescimento, né, a espermatogônia vai crescer e tal, vai se diferenciar e formar o espermatócito. E a ovogônia vai gerar o ovócito. E na maturação, o espermatócito vai sofrer meiose e gerar o espermatozoide. E o ovócito vai sofrer meiose e vai gerar o óvulo. Tá bom? Beleza. Muito bem. Com relação às crias, né, aos filhotes, né, a forma como a gente gera os filhotes. Os
animais podem ser vivíparos, no caso da nossa espécie. A nossa espécie é vivípara, né? O filhote ele já nasce diretamente, né, do parto. No parto ele já nasce sem proteção de ovo nem nada, né? Diferente dos ovíparos, né, que a mãe bota um ovo e aí fica chocando aquele ovo ou não, ou deposita o ovo ali no lugar e daquele ovo depois vai surgir o filhote, ovíparo. Tem também a espécie que é ovovivípara, né? Alguns tubarões, algumas serpentes, né? São ovovivíparas, em que elas produzem ovos, mas retêm esses ovos no seu aparelho reprodutor. Tá bom? Então, ovovivípara. E ovulíparo é quando a fêmea solta o óvulo na água ali e a fecundação vai ser externa e tal, né? Nos anfíbios, no caso. Muito bem. Casos especiais de reprodução. Você tem aí a poliembrionia. O melhor exemplo disso é com os gêmeos univitelinos, tá bom? O que acontece? Um embrião ele vai se formar ali e logo no começo ele se divide ali, se separa, né? Depois da primeira mitose, que aquele embrião se divide em duas células, essas duas células se separam e dão origem cada uma a um novo indivíduo dentro do organismo da mãe. Né? Esse é o exemplo dos gêmeos univitelinos. Né? Diferente dos gêmeos bivitelinos. No caso, o que acontece com os gêmeos bivitelinos? A mãe ela vai produzir 2 óvulos, tá? Vai liberar 2 óvulos e vai haver uma dupla fecundação. Aliás, 2 fecundações, desculpa. Vai haver 2 fecundações. Então, 2 espermatozoides vão fecundar 2 óvulos diferentes. Tá? E aí, claro que nesse caso, os gêmeos vão nascer com características diferentes. Então, na poliembrionia é o caso dos gêmeos univitelinos. Ou gêmeos idênticos, né? Também. Muito bem. A neotenia é um outro caso especial de reprodução, onde você tem uma larva, né, um indivíduo que tem ainda várias características larvais, mas que já pode fazer reprodução sexuada, já pode copular, já pode acasalar. E um exemplo desse tipo aí é o axolote, que é um exemplo de anfíbio que você está vendo aí, em que ele guarda ainda as brânquias e várias características larvais. Ele é um anfíbio, tá? E a fase larval do anfíbio ela é aquática. Então ele tem várias características aquáticas aí, mas desse jeito aí ele já pode acasalar e se reproduzir sexualmente, tá bom? Grupo dos poríferos é o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar, tá? Com relação à reprodução. E o que a gente pode dizer dos poríferos? Eles são monóicos, a maioria é monóica, tá? Produz os 2 gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, mas tem alguns indivíduos que são dioicos também. Que células, né, que produzem os gametas? Bem, o porífero ele tem alguns tipos de células aqui, ó, né, representados, né? Um deles é esse cara aqui que tem um flagelo, que é o chamado coanócito. O coanócito ele pode se diferenciar e originar o espermatozoide, tá bom? E tem uma outra célula aqui no meio que é o amebócito, tá? Bem aqui, ó, uma célulazinha pequenininha, é o amebócito. Esse amebócito pode se diferenciar em óvulo, em gameta feminino. Tá? Então, um pode originar o gameta masculino e o outro o gameta feminino. Depende do quê? Da época do ano, depende de estímulos químicos do ambiente, tá bom? Muito bem, então coanócitos e amebócitos se diferenciam em gametas. Pode haver também a gemulação, no caso dos poríferos pode haver a gemulação com a ajuda dos arqueócitos, como eu já havia comentado, né? A fecundação é interna. Como assim, professor? Vai chegar um momento, né, uma época do ano, sei lá, em que essa esponja ela vai produzir tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Os espermatozoides ele vai liberar, mas o óvulo vai ficar aqui, né, no interior do corpo da esponja, tá bom? E aí essa esponja ela vai tanto poder liberar o espermatozoide dela, quanto receber espermatozoide de outra esponja. E aí o espermatozoide da outra esponja vai vir aqui e vai fecundar o óvulo dela.
tá bom? Esse desenvolvimento ele vai ocorrer de forma indireta na maioria das vezes. O que é um desenvolvimento indireto? É aquele que gera larva, tá? O filhote ele não vai ser idêntico, ele não vai ter ainda todas as estruturas do adulto, vamos dizer assim, tá? O filhote que nasce, ele não vai ter todas as estruturas do adulto. Quando isso acontece, o desenvolvimento é indireto, tá bom? Isso acontece na maioria dos casos. Vai formar uma larva chamada anfiblástula. Vamos dar uma olhada aqui no ciclo do porífero. Ó. A larva está aqui, tá? Ocorreu uma fecundação. Ó. As esponjas trocaram espermatozoides entre elas, ocorreu uma fecundação interna, tá? E aí se desenvolveu a larva anfiblástula, que foi liberada aqui, né, pela esponja. E aí você dá uma olhada nesse vídeo bem interessante que mostra exatamente o momento da liberação das larvas anfiblástulas. Tá aí o momento da liberação das larvas anfiblástulas. E vai ter outra cena ali em que ele vai mostrar o momento da liberação dos espermatozoides. Você observa a liberação das larvas anfiblástulas, né, por essa esponja. E você vai observar daqui a pouco, a liberação dos espermatozoides, tá? Por uma outra esponja em um outro momento. Tá bom? E aí você tem alguns peixes se aproveitando dessa reprodução. É claro, porque esse material tem seu conteúdo nutricional, né, que eles podem aproveitar. E aí você observa nessa imagem agora a liberação dos espermatozoides. Uma fumaça aí, ó, né, surgindo, né, e é uma textura diferente da que você viu ainda há pouco. Então aí é a liberação dos espermatozoides. For as long as our dive lasted, no primeiro momento era a liberação da anfiblástula. Ok? Muito bem. Já os quinidários, gente, eles são dioicos, né, a maioria é dioica. Né, tem alguns monóicos, alguns com sexo separado, a maioria com sexo separado, mas alguns produzem os dois gametas no mesmo indivíduo. Tá bom? A fecundação ela pode ser externa, né, na maioria dos casos ela é externa, diferente dos poríferos, né? Mas em alguns casos é interna. Tá bom? O que vai acontecer aqui, gente? O quinidário, você tem que lembrar que o quinidário ele pode ter duas formas corporais, tá? Ou o pólipo, né? Ou ele vai ter a forma de pólipo, que é essa forma aqui da anêmona, tá bom? Ou a forma de medusa, que é a da água-viva. Mas tanto o pólipo quanto a medusa têm características, né, parecidas. Ó. Tem uma camada aqui, ó, externa, né, essa camada da epiderme. Tem essa camada aqui interna, né, que é a gastroderme. Tá? E tem essa região aqui que é a mesogleia. Tá? A mesogleia é uma camada que é uma região, né, que é gelatinosa, né, dá uma textura gelatinosa para o organismo, tá bom? Não é uma camada celular, né, com muitas células, não. Vai ter uma ou outra célula, tá? Mas não é uma camada rica em células, não. Então você tem a epiderme, né, e aqui dentro a gastroderme. Você tem duas camadas de tecido, percebe? Isso aqui é uma novidade evolutiva. Por quê? Porque o quinidário é o primeiro grupo de animais a ter já dois tecidos. Eles são diblásticos, lembra? Então ele já tem a fase de gástrula, diferente dos poríferos. Embora a gástrula dele seja bem rudimentar, né, bem primitiva. Muito bem. Uma outra característica dos quinidários interessante é a presença dos quinidócitos ou quinidoblastos, que contém uma substância urticante, né, que pode causar queimadura, no caso. Muito bem. Então, o desenvolvimento, na maioria das vezes, é indireto, tá? E esses indivíduos, algumas espécies desses indivíduos passam por alternância de gerações. O que é alternância de geração, né? É uma fase assexuada, tá? E uma outra fase sexuada. Olha só, aqui vai haver estrobilização, né, a liberação das éfrias, que a gente falou lá no começo, né, nos primeiros slides, né, e vai haver aqui a reprodução sexuada. Então existe uma fase assexuada e uma fase sexuada.
Então, a gente já tinha visto a alternância de geração em outros organismos, né? Aqui você observa nos quinidários. Tudo bem? Muito bem. Plateumintos, né, podem ser dioicos, mas a maioria é monóica, tá? Podendo fazer fecundação cruzada ou autofecundação, que eu falei para vocês que a tênia, por exemplo, ela faz autofecundação. E aqui é o ciclo da tênia, ó, né? A tênia ela se reproduz por autofecundação aqui, né? E aí esses ovos vão ser liberados, né, com as fezes, podem contaminar outros animais, certo? Especificamente boi ou porco, dependendo da espécie de tênia. E aí, no momento em que o ser humano se alimenta da carne desses animais mal preparada, mal cozida, ele vai ingerir os ovos e os ovos podem eclodir e originar novos parasitas. Muito bem. Novidade evolutiva. Eu coloquei aqui uma novidade evolutiva, que é a geração, né, dos tecidos embrionários, né, ectoderma, mesoderma e endoderma. Eles são triblásticos. Então, é o primeiro grupo triblástico que a gente observa aí. Muito bem, a fecundação é interna e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No caso do esquistossoma, eu falei para vocês que o esquistossoma ele faz uma reprodução assexuada, né, que é a pedogênese. A pedogênese vai ocorrer aonde? Quando, né? O esquistossoma está lá dentro do intestino do ser humano e aí ele está se reproduzindo ali, o macho está fecundando a fêmea, é uma espécie dioica. O macho fecunda a fêmea, libera um ovo ali no intestino e quando o indivíduo defeca, esse ovo pode cair no solo, na água e tal, e vai se desenvolver numa larva chamada miracídio. E aí o miracídio entra, né, num caramujo, está aqui o caramujo. Esse miracídio ele vai se reproduzir por pedogênese e aí vai dar origem a diversas larvas, né, a partir dele, chamadas cercárias. Então o miracídio vai se reproduzir gerando as cercárias. As cercárias saem do caramujo e podem infectar outros seres humanos, tá bom? Os anelídeos, né? Qual é a novidade evolutiva dos anelídeos aí? Então, o plateuminto tinha 3 tecidos embrionários. Tá? Mas não tinha nenhuma cavidade, né? Não tinha nenhum espaço ali dentro para alojar os órgãos. Tá? Já os anelídeos já apresentam um espaço interno chamado o quê? Celoma. Então é o primeiro grupo de animais celomados, animais que apresentam uma cavidade, um espaço para alojar os órgãos. Tudo bem? E qual a função desse celoma, né? Serve de esqueleto hidrostático para o animal, constrói um meio interno, né, fluido para facilitar a circulação, a respiração e a excreção, né, a eliminação de dejetos, enfim. Né, e maturação de gametas também, né, além de alojar os órgãos internos. Então, o celoma ele teve uma importância enorme, né, para esses novos organismos que surgiram. Quanto à reprodução, os anelídeos podem ser monóicos, a maioria é monóica, tá, com desenvolvimento direto, ou pode ser dioica com desenvolvimento indireto e formação dessa larva chamada larva trocófora, tá, gente? Essa larvinha aqui que vocês estão vendo, com tufos de flagelos aqui e cílios aqui, é a larva trocófora, tá bom? Muito bem. Os moluscos, né, também são triblásticos, também são celomados, não houve novidade evolutiva nesse sentido, de anelídeo para molusco. E esses animais, esses moluscos aí, constituem o segundo maior grupo de animais do planeta. Só perdem para os artrópodes, gente. Tá? A diversidade biológica de molusco é enorme. A maioria é dioica, né? Tem uns poucos monóicos, mas a maioria é dioica. Né? A gente distingue aí entre macho e fêmea. Eles também podem desenvolver, tem desenvolvimento direto, mas a maioria é indireto, e também podem desenvolver a larva trocófora. Essa larva trocófora aqui, ela é semelhante à larva dos anelídeos, tá bom? Então, basicamente o mesmo tipo de larva. A diferença é que essa larva, ela pode evoluir, pode se diferenciar numa segunda larva, que é a larva Veliger, que é essa outra aqui, ó, do molusco. Ela é exclusiva do molusco, tá bom? A fecundação, na maioria das vezes, é externa, tá bom?
Aí a gente chega no grupo dos artrópodes, que é o maior grupo dos animais, tá bom? O grupo mais diversificado e tem uma gama enorme de adaptações, incluindo adaptações para a reprodução sexuada. Tá? A maioria dos artrópodes é dioica, tá? Tem poucos monóicos, com apêndices, né? Com estruturas especializadas para a reprodução, tá bom? Tanto para alojar os gametas ou para produzir e injetar os gametas no outro indivíduo, enfim. Tem várias especializações eles, né? Dependendo do grupo, claro. A fecundação, na maioria das vezes, é interna. Isso é uma adaptação extremamente importante, porque a fecundação interna ela garante um sucesso maior da fecundação. Porque imagina, a fecundação externa, você está jogando ao vento ali, você está jogando para a sorte, né, os seus gametas, para que eles se encontrem, né? A fecundação interna ela tem uma vantagem enorme, porque ela aumenta as chances, né, de sucesso, né, do encontro dos gametas. Então o desenvolvimento é direto ou indireto. Eu não coloquei em caixa alta aqui, ó, porque não existe uma predominância entre o desenvolvimento direto e indireto dentro do grupo dos artrópodes. E esse desenvolvimento indireto, ele pode ainda ter uma diferença, tá? O desenvolvimento indireto, como eu falei, o filhote, no desenvolvimento indireto, o filhote, ele não tem todas as estruturas da forma adulta ainda. Tá? Então ele vai passar por uma metamorfose, essa é a característica do desenvolvimento indireto. O animal precisa passar por uma metamorfose, uma transformação, para adquirir as estruturas, né, o aspecto ali da forma adulta, tá bom? Que ele vai ter na forma adulta. E essa metamorfose, ela pode ser completa ou incompleta, dependendo do grupo, né, de artrópodes que a gente está falando. Tá bom? Então, o desenvolvimento indireto, ele ainda se classifica em metamorfose completa ou incompleta, tá bom? E nesse sentido, a gente pode classificar os artrópodes nesses 3 grupos aqui, ó, com relação ao desenvolvimento, tá bom? Existem artrópodes ametábolos, ou seja, aqueles que possuem desenvolvimento direto, são ametábolos. Os hemimetábolos são aqueles que possuem desenvolvimento indireto, com metamorfose incompleta, ou seja, vai surgir um filhotinho aqui, ó, que não tem assim todas as características, né, do indivíduo adulto, mas que vai sofrer pouca metamorfose, vai sofrer uma transformação muito pequena, tá bom? Esse indivíduo aqui é chamado de ninfa, que é quem vai sofrer o desenvolvimento hemimetábolo. E o holometábolo é aquele com metamorfose completa. Do ovo surge uma larva, aí a larva forma uma pupa e da pupa, né, vai surgir o animal adulto, né, o artrópode adulto. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui para você observar a reprodução dos escorpiões, que é uma reprodução interessantíssima, né? Os escorpiões têm um ritual de acasalamento, não claro que não é exclusivo deles, né? Vários animais apresentam isso, então existe um ritual de acasalamento, uma dança de acasalamento aí, em que o macho, que é esse menorzinho aí, ele vai segurar, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente, porque eu passei aqui sem querer uma cena interessante. O macho, que é esse menorzinho, ele está segurando, né, as pinças da fêmea, que é essa maior. Por que ele segura, né? Ele segura... Ele segura, por quê? Porque ele está produzindo, por baixo ali dessa cena, por baixo ele está produzindo uma estrutura que é o espermatóforo, que é tipo um galinho, né? É tipo uma hastezinha, né, mucosa, que é onde ele vai colocar os espermatozoides dele. E aí ele vai puxar a fêmea, vai chegar uma hora que ele vai puxar a fêmea para cima do espermatóforo, para cima dos espermatozoides dele, tá? Você vai observar ele puxando ela aí, tá aí, puxou, viu? E aí, nesse momento, está aqui o espermatóforo, ó. O espermatóforo está bem aqui, ó, contendo os espermatozoides. Na hora que ele puxou ela passou por cima dos espermatozoides e houve a fecundação.
tá? E aí o que aconteceu? Né? Houve uma fecundação interna, aí os filhotes se desenvolveram e agora ela está parindo, né, os filhotes, ela vai parir aí o primeiro filhote. Essa fecundação aí foi interna, e aí o filhote, ele já vai nascer aí já com as características, né, do adulto. Você vai observar, aí você observa, né, ele lutando aí para se esticar e tal, embaixo do corpo da mãe, tá bom? E aí ela já pariu o outro aqui, ó, viu? Muito bem. Vamos continuar aí, ó. Então, a diferença entre metamorfose incompleta e metamorfose completa. Aqui você tem o desenvolvimento de uma joaninha. A joaninha ela tem metamorfose completa. Então, do ovo vai surgir uma larva, a larva vai desenvolver uma pupa e da pupa vai surgir o adulto, tá bom? Então, ela está nessa fase de ovo aqui, ó, certo? E aí os ovos vão, né, passar alguns dias, vai percebendo que eles vão ficando mais escurinhos aqui, ó. Por quê? Porque eles vão se desenvolvendo até eclodir nas larvinhas. Aí surgiram as larvas, ó, as larvas da joaninha aí, ó, certo? Esses ovos, né, que não foram fertilizados vão servir de alimento. Aqui estão as larvas das joaninhas e elas estão consumindo, né, outros insetos, são carnívoras, tá vendo? E um dos alimentos delas aqui, ó, são afídeos. E aí eu vou mostrar depois o desenvolvimento dos afídeos aqui embaixo, né, que é um outro desenvolvimento com metamorfose incompleta. Então aqui está a larva da joaninha, uma larva feia, né? Larva da joaninha. E aí essa larva vai, né, trocar de pele várias vezes até dar origem à pupa, tá? Ela vai originar a pupa. Está aqui a pupa. Essa pupa vai se diferenciar, né, vai se incubar, né, até que origine depois, né, a joaninha que a gente conhece. Está aí as pupas, né, se desenvolvendo, né, até originar a joaninha, né, já pronta, já adulta. E é isso aí, uma joaninha novinha em folha, tá bom? Muito bem. Já os afídeos, que são aqueles que estavam sendo comidos lá pela joaninha, né, o que eles vão... como é que vai ser o ciclo de vida deles? Dos ovos vão surgir as ninfas, né, que são essas formas juvenis. E das ninfas, né, já vão se desenvolver, já vão resultar os adultos, tá bom? Então, esse desenvolvimento é indireto com metamorfose incompleta. Muito bem. E a gente parte para os nematóides. Qual é a novidade evolutiva dos nematóides, gente? Novidade evolutiva é que os nematóides vão ter também um espaço interno, mas ele não vai ser um celoma genuíno, verdadeiro. Porque o que é o celoma? O celoma é uma cavidade que aparece dentro da mesoderme, da camada mesoderme. E o pseudoceloma, ele não está só dentro da mesoderme, ele está entre a mesoderme e a endoderme, ok? Então, quais são as vantagens do pseudoceloma? É claro que existe muita semelhança, né, na função do celoma e do pseudoceloma. Ambos são cavidades que funcionam basicamente para alojar órgãos internos, tá? Então, existe aqui, ó, a função do pseudoceloma também como esqueleto hidrostático, tá? Vai servir de espaço para alojar órgãos do sistema digestório, excretor e reprodutor, tá bom? E também serve para circulação, distribuição e armazenamento de substâncias. Também atua como sistema circulatório, digamos assim, né? Muito bem. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, não há predominância aqui com relação aos nematóides. A maioria é dioica, né, com fecundação interna. Tudo bem? E aqui eu estou mostrando dois ciclos de parasitas. Tá, então eu estou mostrando aí para vocês dois exemplos de ciclo de vida de nematóide. Né? Um é da filária, aqui da esquerda, e o outro é da lombriga. Tá bom? São dois nematóides, parasitas de seres humanos, e você observa que existe aí a produção
a reprodução sexuada, a formação de ovos e de larvas, tá bom? Ao longo do ciclo de vida de ambos os parasitas, tá bom? Vamos lá para os equinodermos, né? Novidade evolutiva dos equinodermos é que eles são deuterostomados. O que é isso, professor? São aqueles animais triblásticos em que o blastóporo dá origem ao ânus. Tudo bem? E aí, depois, né, no desenvolvimento embrionário desses animais, pode surgir a boca, né? Vai surgir a boca. Então, os animais deuterostomados desenvolvem o ânus primeiro, o blastóporo dá origem ao ânus. Muito bem, e o que a gente pode dizer dos equinodermos? Que eles são dioicos, têm sexos separados, tá? Fecundação é externa e tem desenvolvimento indireto com uma ou mais formas larvais. Olha que fácil, né? Bem facilzinho. Os protocordados, que são os animais que apresentam durante o desenvolvimento embrionário, qual é a novidade evolutiva deles, né? Durante o desenvolvimento embrionário dos protocordados, já ocorre a formação da notocorda durante a fase de neurula, tá bom? Então a notocorda, olha só, a fase de neuro, aliás, ela começou com esses animais aí, os protocordados. Então eles são os nossos parentes mais próximos, né? São os parentes mais próximos dos vertebrados, digamos assim, tá bom? Muito bem, então, só que a diferença da gente, dos vertebrados para os protocordados, é que eles mantêm por muito tempo ainda, né, durante a vida deles, a notocorda, que é uma estrutura que serve de sustentação para o desenvolvimento embrionário. A gente desenvolve a notocorda no nosso desenvolvimento embrionário, mas com o tempo essa notocorda vai gradativamente sendo substituída pela coluna vertebral. Por isso que a gente é vertebrado, né, e não protocordado, tá bom? Muito bem. Características reprodutivas dos protocordados. Eles são monóicos ou dioicos, têm fecundação externa e desenvolvimento indireto. E aí você observa um exemplo de protocordado, que são os urocordados. A larva deles, observem a larva do urocordado, ela parece um girino, né? Parece um girino, pô. Só que aí essa larva vai fazendo metamorfose e vai dar origem a esse animal aqui, ó, completamente diferente de um sapo, né? Muito bem. E aí a gente chega, pessoal, nos vertebrados. Os vertebrados possuem a notocorda, mas substituída pela coluna vertebral, né? Durante o desenvolvimento embrionário deles. E aqui você observa um cladograma, né? Uma figura que relaciona a evolução de todos os principais grupos de vertebrados, tá? E aqui no começo, né, do cladograma, você observa os protocordados, ó. Tá vendo? Os protocordados aqui, e aí eles deram origem a quem? Aos craniata. O que são craniata, professor? Em resumo, são os vertebrados, tá? São os vertebrados. Em outras palavras, são os vertebrados. Por que eles recebem esse outro nome de craniata? Porque eles já apresentam elementos ósseos na cabeça, né? É um crânio rudimentar. Então, tá vendo aqui a lampreia? Olha só a lampreia. A lampreia é o primeiro grupo de vertebrados, né? Os agnata. Agnata são os seres que não têm mandíbula, tá vendo? A boca deles aqui, ó, é um círculo cheio de dentes que eles vão grudar no animal, tá? Vão grudar no peixe para sugar o sangue deles, né? Então, esse grupo dos agnata aqui, agnatos, eles não têm mandíbula, mas eles têm um elemento cranial, um elemento craniano, um crânio rudimentar, tá? Cartilaginoso, por isso que eles estão dentro do grupo dos craniados. Ok, e aí o outro grupo de peixes é o grupo dos condrictes, ou peixes cartilaginosos, tá bom? Tubarões, raias, tá bom? Pertencem a esse grupo dos condrictes, peixes cartilaginosos. E aqui está apontando para a estrutura reprodutiva dos tubarões, que é o clasper, tá? É o pênis do tubarão, é o clasper. Aqui tem um exemplo de peixe amazônico, né, que é o tambaqui, tá bom? E um outro exemplo de peixe amazônico, que é a piramboia. Qual é a diferença qual é a semelhança entre esses dois? Os dois são peixes ósseos.
tá? Peixe com esqueleto ósseo. A diferença é que o tambaqui, ele tem uma respiração branquial, certo? Enquanto que a piramboia vai ter uma respiração pulmonar. É um peixe pulmonado, galera. Tá? Esse cara aqui pertence aos actinopterígios e esse aqui pertence aos sarcopterígios. O que quer dizer isso, professor? Actinopterígio é o peixe ósseo que tem nadadeira raiada, tá? Aquele em raios, né? É uma característica aqui dessas nadadeiras. E esse grupo aqui é o peixe com nadadeira carnosa. Sarcopterígio é nadadeira carnosa, tá bom? Muito bem. Agnatus, peixes sem mandíbula, né? A nossa lampreia lá, né? Qual é a característica reprodutiva deles? Eles podem ser monóicos, ou dioicos, né? Tem fecundação externa, tá? E desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Já os condrictes, eles são dioicos, não há monóicos, né? Entre os peixes cartilaginosos. Tem fecundação interna, por causa do claspe lá, né? E desenvolvimento direto, tá bom? E aí eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Já os osteíctes, né, eles são dioicos, tá? Com fecundação externa, na maioria dos casos. Alguns têm fecundação interna, poucos. O desenvolvimento, na maioria das vezes, é direto, né? Mas tem um ou outro que tem, passa por metamorfose, desenvolvimento indireto. E são ovíparos, a maioria é ovípara, tá bom? E aí vamos para o grupo dos anfíbios. Os anfíbios, a novidade evolutiva dos anfíbios é que eles desenvolveram 4 patas, mas eles surgiram a partir dos sarcopterígios. Se você olhar para aquele esquema lá do começo dos vertebrados, você vai perceber que os anfíbios e todos os outros vertebrados a partir de anfíbios surgiram a partir dos sarcopterígios, né, dos peixes com nadadeira carnosa. Então aquela nadadeira carnosa é tipo o início, né, uma pata primitiva, seria uma pata primitiva. Então esses animais que vieram depois, né, anfíbio, réptil, né, ave e mamífero, são conhecidos como tetrápodes. Por quê? São animais com 4 patas. Tudo bem? E aí está o desenvolvimento de um sapinho. Você tem um girino que vai sofrer metamorfose e vai lentamente ganhando, né, características do sapo, né? Vai perdendo a cauda, né? Vai ganhando aí os membros, certo? Vai mudando a forma do corpo, certo? Na metamorfose. Então, os anfíbios, eles são dioicos, tá? A maioria deles com desenvolvimento indireto, tá? Com fecundação externa, a maioria deles também por conta da dependência da água, tá bom? Então, os primeiros vertebrados têm uma dependência enorme da água, não é diferente das primeiras plantas, né, que tem uma dependência enorme da água também. Tudo bem? São, na maioria das vezes, ovíparos, né, depositam ovos. Tudo bem? E aqui, ó, eu voltei a colocar o axolote, né, que é aquele exemplo da neotenia que eu falei para vocês, tá? E uma curiosidade bem nojenta, assim, bem estranha, que é a dos sapo-pipa, né? Que essa espécie, ela tem uma característica em que ela incuba os ovos, né, com os filhotes no dorso da fêmea. E aí a fêmea, ela vai, né, guardar os filhotes e quando eles eclodem, né, quando eles nascem, eles vão criando esses buracos aqui, né, nas costas da fêmea. Beleza. Quanto aos répteis, né, os répteis são dioicos, com desenvolvimento direto, né, a maioria é ovípara, tá, com fecundação interna. O corpo, né, e a reprodução em si tem várias adaptações ao ambiente terrestre, tá bom? A queratina, a pele mais queratinizada, com escamas mais grossas, né, a excreção, né, de substâncias que ajudam a economizar mais a água, ovos com casca, né, não é como nos anfíbios e nos peixes que não tinha casca ainda, tá bom? Então os répteis
eles já têm várias adaptações, e uma delas, né, e várias delas, na verdade, incluem a reprodução, né? E aqui você vai ver uma coisa bem legal, que é o cuidado parental, tá bom? Que uma mãe crocodilo, que é bem comum isso entre os crocodilianos, o cuidado parental. A mãe crocodilo, ela vai fazer o que com os filhotes que estão acabando de sair dos ovos? Ela vai botar tudo na boca. Aí eu te pergunto, tem lugar mais seguro nessa realidade deles aqui? Tem lugar mais seguro do que a boca da mãe? Não, né? Então, entre os animais, o cuidado parental é muito difundido. E aqui é um exemplo disso, né? A mãe colocando os filhotes na boca para protegê-los e levar em segurança para a água. Tá bom? Com os répteis, gente, surgem aí esses anexos embrionários, tá? O saco vitelínico, ele tá desde os peixes, tá bom? Deixa eu colocar aqui a tabela para vocês verem logo a relação. O saco vitelínico é uma estrutura que está presente em todos os vertebrados, tá? Para que ele serve, né? Ele guarda nutrientes, tá bom? Ele mantém o vitelo ali ligado ao intestino do embrião. E aí ele vai, né, alimentar o embrião nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Em alguns casos, ao longo de todo o desenvolvimento embrionário. Tá bom? E aí, além do saco vitelínico, tem outros anexos embrionários que surgiram com os répteis. Tá? A partir dos répteis, olha só, você já tem âmnio, córeo e alantoide. Para que servem essas estruturas, né? O âmnio, ou bolsa amniótica, é essa membrana mais interna aqui, ó, que delimita uma cavidade cheia de líquido, que é o líquido amniótico, tá bom? Que vai proteger o embrião contra choques mecânicos e contra o ressecamento. Olha só, uma das adaptações para o meio terrestre, tá bom? Então, aqui nesse ovo, você já observa essas estruturas, tá? O saco vitelínico, córeo, alantoide e o âmnio, tá? O córeo, né, é uma membrana mais externa, tá bom? Que vai servir para quê? Vai contribuir para proteger contra o ressecamento, né, contra a desidratação. E no nosso caso, no caso dos mamíferos, vai contribuir para a formação da placenta, tá? O córeo. Vai realizar as trocas gasosas entre o ambiente e o meio, no caso dos ovíparos, aí, por exemplo, né? E o alantoide é uma membrana que vai surgir a partir de evaginações do saco vitelínico, tá bom? E que vai realizar também trocas gasosas. No caso das aves, né, ele vai também remover o cálcio da casca do ovo das aves e vai transferir para o esqueleto do embrião. Então, o ovo, né, com casca, no caso do ovo dos répteis, é um ovo que tem carbonato de cálcio, né, que tem sais de cálcio ali. E no caso do alantoide, esse alantoide ele transfere, né, parte desse cálcio para o esqueleto, né, da ave. Tá bom? Muito bem. Então aqui está, né, um resumo desses anexos embrionários. A característica desses anexos para répteis e aves é praticamente a mesma, né? Tanto o réptil quanto a ave terão os mesmos anexos embrionários. A diferença para os mamíferos é que alguns mamíferos vão adquirir a placenta, vão desenvolver a placenta, enquanto nos outros animais essa estrutura não se forma, tá bom? Nas aves você tem um desenvolvimento direto, obviamente, tá? A fecundação é interna, tá? São animais dioicos e ovíparos, né? Existe uma influência enorme no comportamento, tá, das aves, com cuidado parental, com acasalamento, enfim. E eu gosto sempre de tocar no exemplo dos pinguins, né? O pinguim imperador, ele tem um cuidado parental gigantesco, né, com o ovo. O macho fica lá chocando o ovo, precisa ter uma temperatura ideal para o desenvolvimento do ovo. Se não houver uma temperatura ideal para o desenvolvimento embrionário, o embrião não se desenvolve e aí o ovo, né, fica ali sem
né, sem filhote, né? É o ovo que a gente come aí no nosso lanche, tá bom? Muito bem. E aí você observa, né, o desenvolvimento embrionário de um pintinho, né? Um desenvolvimento completamente ovíparo, dependente do vitelo do ovo e também da temperatura corporal da mãe. Então a mãe ela precisa chocar o ovo, ela precisa desse tempo, né? Então um dos pais, aliás, precisa chocar o ovo para garantir uma temperatura adequada ao desenvolvimento do filhote. Muito bem. Aí você observa também um outro exemplo amazônico, que é da arpia, né, do gavião real, né, que é esse exemplo da figura à direita aqui, ó, essa ave lindíssima, né? Muito bem. As aves têm várias adaptações para o ambiente terrestre, né? Respiração, na reprodução, na cobertura do corpo, enfim, tem várias situações que eu vou comentar, né? Cada adaptação eu vou comentar em cada momento, tá? Eu vou falar ainda de locomoção, né? Sustentação, cobertura da pele, enfim. Vou falar em cada momento, tá bom? Muito bem. Então vamos dar sequência aí, falando dos mamíferos, que é o nosso último grupo. Todos são dioicos com fecundação interna, desenvolvimento direto. Mas tem mamífero que bota ovo, né? E tem mamífero que é vivíparo. Quais são os mamíferos que põem ovos? Está aqui o mamífero que põe ovo, o ornitorrinco, que é esse bichinho engraçadinho aqui. E aqui está um filhote de ornitorrinco nascendo do ovinho dele, tá vendo? Muito bem. Existem diferenças com relação à placenta, tá? Tem esses mamíferos aqui ovíparos, eles não desenvolvem placenta. E tem mamífero que desenvolve placenta bem rudimentar, bem simples, e tem mamífero que desenvolve uma placenta mais evoluída, tá bom? Eu vou já falar de cada grupo de mamífero aí. Existe uma influência enorme no comportamento também, né? E no dimorfismo. O que é dimorfismo? Eu nem comentei lá na ave, né? Dimorfismo é quando há uma diferença na aparência do macho e da fêmea. Esse dimorfismo, ele nem sempre é fundamental para garantir o acasalamento, tá bom? Então você observa dimorfismo sexual em outras espécies de invertebrado, né? Sei lá, de plateuminto, por exemplo, né? Você tem diferenças ali de macho para fêmea. Mas, em outras espécies, esse dimorfismo acaba servindo como critério de escolha, tá, de um sexo com relação ao outro, tá bom? E nesse caso dos mamíferos isso é bem evidente, tá bom? As glândulas mamárias, né, que são uma novidade evolutiva dos mamíferos, servem de auxílio, né, para a nutrição dos filhotes, mas acabou um certo período, aquele filhote já tem que garantir a sobrevivência dele com outras formas de alimento. Então aqui está o primeiro grupo de mamífero, os Prototheria, né, ou Prototérios, que são esses mamíferos ovíparos aqui, cujos representantes são o plateuminto e a equidna, né? Eles põem ovos, né, são ovíparos, um ovo telolesto, não tem placenta, tá bom? Muito bem. Próximo grupo é dos metatérios, ok? Que são dos marsupiais, o koala, né? O gambá, o canguru, a mucura, são exemplos de marsupiais. E aí o que acontece? O marsupial, ele tem uma bolsa, a fêmea tem uma bolsa chamada marsúpio, que vai garantir a conclusão do desenvolvimento embrionário do filhote, pô. Tá? Então o filhote nasce com características bem rudimentares, bem prematuros, e aí eles terminam o desenvolvimento deles dentro do marsúpio. E aí eles sobem lá, vão escalando o corpo da mãe, você vai já ver aí um filhote de canguru subindo pelo corpo da mãe, e aí entrando no marsúpio, agarrando ali uma glândula mamária, né? E terminando o desenvolvimento dele. Tá aí a mãe, ó, acabou de parir, certo? Ela está lambendo o restinho da placenta, uma placenta bem rudimentar, tá bom? E aí o filhotinho bem
né, prematuro, está escalando o corpo da mãe e subindo aí pelo corpo da mãe até entrar no marsúpio. A mãe está dando aquela ajuda básica, obviamente, né? E aí chega lá no marsúpio, o que que ele vai fazer? Ele vai agarrar numa glândula mamária, tá aí, ó, chegou no marsúpio, acabou a escalada dele, tá fora de perigo o bichinho. Ele vai agarrar numa glândula mamária e vai concluir o desenvolvimento dele. Só que uma coisa interessante, eu adoro falar de reprodução de canguru, porque é o seguinte, enquanto esse bichinho tá aí mamando, já tem um filhote. A fêmea já está com um filhote um pouquinho mais crescido, tá? E que de vez em quando volta para mamar também. Só que a fêmea ela produz dois tipos de leite, né? Um leite rico em proteína, um leite mais pobre em proteína, certo? Um leite que é mais pobre em proteína para o filhote que está mais crescido, um leite que é mais rico em proteína para esse filhote prematuro, tá? E ao mesmo tempo que ela está com esses dois filhotes aí, ela já pode acasalar e engravidar, certo? De um outro bebê. Só que esse embrião, ele vai ficar pausado ali, o desenvolvimento embrionário dele vai ficar pausado. Por quê? Por falta de proteína, por causa, né, desse período de amamentação dela aí, de aleitamento, né? Muito bem. Os mamíferos eutérios, que são o nosso caso. E aí eu botei uma foto minha com a minha esposa quando ela estava grávida do meu filho, tá? E aí, nesses mamíferos eutérios, você tem uma placenta bem mais desenvolvida, né? Os filhotes já nascem bem mais desenvolvidos e com pouca dependência, né, dos pais. Na verdade, para falar a verdade, eu acho que a única espécie de mamífero em que o filhote ele permanece dependendo dos pais depois da fase de aleitamento, eu acho que é a espécie humana, tá? Porque todas as outras espécies vão ter, depois da fase de aleitamento, vão ter que aprender a caçar, vão ter que aprender a se virar, né? Muito bem.